MDF ou compensado? Qual o melhor material? Pessoal, essa é uma pergunta que eu respondo bastante nos canais do Estopalab. E essa pergunta geralmente é feita por profissionais da marcenaria que estão começando e principalmente pelos clientes. Muitas vezes, pessoal, os clientes não sabem quais as diferenças dos materiais. E é muito importante que a gente, como profissional da marcenaria, possa dar as opções de acordo com aquilo que o cliente espera. Então é sobre isso que eu vou falar hoje. Já peço para você colocar nos comentários o que você acha. E já digo de cara que eu não vou falar se o MDF é melhor que o compensado ou o compensado melhor do que o MDF, porque a questão envolve muito mais coisa e depende de caso a caso. Se você não me conhece, eu sou a Letícia Saba e você tá no Estopalab. Muitas vezes o cliente não sabe qual a diferença do MDF e do compensado. E muitas vezes, de fato, não faz diferença que o cliente saiba. Mas em relação ao orçamento, pode ser que faça uma diferença grande. Quando a gente recebe um projeto de um escritório de arquitetura, de um arquiteto, de uma arquiteta ou de um designer, geralmente o projeto vem com as definições dos materiais. Mas e quando não vem? Como a gente pode explicar isso para o cliente? E se você é um cliente, acredito que esse vídeo vai ajudar você a decidir qual material você vai mandar fazer os seus móveis sob medida. Então vamos lá, eu resolvi dividir em algumas categorias e falar para vocês o que eu penso a respeito desses materiais. Mas antes disso é importante a gente falar o que é o MDF e o que é o compensado. O MDF, pessoal, é a madeira moída, ela vira praticamente um pó e depois ela é misturada com algumas resinas e prensadas com calor. Depois dessa prensa, ela é aparada e ela vira a chapa de MDF padrão. E essa chapa de MDF pode ser crua ou pode ser revestida com melamina. Pessoal, é melamina, não é melanina. Muita gente fala melanina, mas não é assim. Então essa melamina, ela pode ter padrões de cores diferentes, de texturas diferentes, e hoje em dia a gente tem uma infinidade de padrões amadeirados muito bonitos que são usados, cores diferentes, brilho, fosco, enfim, realmente os padrões de MDF são muito diversos. E a gente tem o compensado. O compensado laminado, ele é feito com o tronco da madeira, que ele é praticamente apontado, como a gente aponta um lápis. E aí vai sair uma camada fina de lâmina de madeira e depois ela é colada e prensada com os veios cruzados. Isso garante uma estrutura muito boa para o compensado. E aí existe uma diferença entre compensados. Os mais comuns de você encontrar são os compensados paricá, samaúma ou sumaúma e o compensado de pinos. Isso vai dar uma diferença no acabamento, mais claro, mais escuro, mais amarelado, com mais veios, com menos veios. Essa é a grande diferença do compensado. Mas também existe o compensado comum e o compensado naval. A diferença do compensado naval é que essa cola que une essas lâminas, ela é uma cola fenólica, resistente à água. Isso não significa que ele seja à prova d'água. Assim como o MDF tem o MDF Ultra, o MDF Hulk, que são resistentes à água, o compensado naval também é resistente à água e não é à prova d'água. Hoje não temos nenhum material disponível do mercado que seja ou que possa ser classificado como à prova d'água. Inclusive, nem a madeira maciça é à prova d'água. E a título de curiosidade, que também é usado para mobiliário, mas muito usado para portas, existe o compensado sarrafiado. O miolo dele é composto por sarrafos de madeira, geralmente de pinos, e tem uma lâmina de madeira que reveste todos esses sarrafos. Muitas vezes esses sarrafos são unidos também, além da cola e da pressão, com um fio de nylon que vai garantir ali a estrutura. E também é um material um pouco mais caro, mas usado também para mobiliário. E aí a gente entra num primeiro ponto que eu considero importante, que é estrutura. Estruturalmente, para mobiliário, pessoal, cozinhas, banheiros, racks, enfim, guarda-roupas, eu acredito que o MDF e o compensado estruturalmente cumprem a mesma função. Se for um MDF de qualidade, um compensado de qualidade, vai ser muito difícil você ver estruturalmente esses móveis envergarem, quebrarem ou não se sustentarem. A estrutura depende muito do método construtivo.
Pode ser que um móvel mal feito, ele empene, ele quebre, ele despenque da parede, mas isso não depende do material, depende da forma que ele foi construído e da forma como ele foi instalado. Por isso que é muito importante, se você for cliente, contratar um profissional qualificado e se você for um profissional, se qualificar cada vez mais para poder saber o que está fazendo e entregar um serviço bem feito. Então, na minha opinião, se o móvel for muito bem feito, estruturalmente são dois materiais que têm a mesma resistência e não deve ser um ponto de corte entre a escolha de um ou de outro. E aí a gente vai para a segunda questão, que é a questão da durabilidade. Eu acredito que o compensado seja mais durável do que o MDF, mas isso não significa que o MDF não possa durar tanto quanto o compensado. Isso depende muito, pessoal, da conversa que você vai ter com o seu cliente. Você está fazendo um móvel para um apartamento alugado? Eventualmente esse móvel vai precisar ser desmontado e remontado em outro lugar? Por exemplo, em relação à durabilidade, se esse móvel for ser desmontado e remontado em outro lugar, vale a pena, ao invés de você usar parafuso na junção dos MDFs, você usar dispositivos de montagem. A possibilidade de você ficar tirando e colocando um parafuso no MDF direto no material e ele esfarelar, usando um dispositivo de montagem, você não vai ter esse problema. E se você, mais uma vez, pensar na forma, no método construtivo da maneira correta, o MDF pode ser tão durável quanto o compensado. E aí eu sei que você vai falar, Letícia, mas em relação à umidade? Pessoal, todo mundo sabe, como eu falei, MDF e compensado não são à prova d'água. O MDF tem uma resistência menor à umidade do que o compensado. Mas eu já falei isso em outros vídeos aqui e eu vou repetir nesse. Se você que está produzindo esses móveis tiver o cuidado de fitar todas as bordas do MDF, independente se as bordas são aparentes ou não. E se você falar, poxa, Letícia, mas aí eu vou ter ali uma questão milimétrica de diferença ou eu vou gastar muita fita de borda, então não precisa fitar se você não quiser, mas passa pelo menos uma demão de adesivo de contato, porque aí você vai vedar essa superfície para que a umidade não seja puxada para esse MDF e, consequentemente, você trazer mais durabilidade do móvel para o seu cliente. Se você for cliente, pensa em pedir isso para o seu marceneiro ou para a sua marceneira. Fala, olha, ainda que a face do MDF não esteja aparente, você consegue passar uma demão de adesivo de contato ou você consegue passar uma camada de seladora, de verniz, para que ele fique de fato protegido, porque a gente sabe que aonde está revestido de melamina, a umidade não entra. Se você coloca a fita de borda e não dá um bom acabamento, a umidade pode entrar por aquela fresta. E se você deixa uma face do fundo do armário, por exemplo, aparente, sem vedar com uma seladora ou próprio uma mão de adesivo de contato, pode ser que a umidade entre ali e vai impactar na durabilidade. Mas não pense você que o compensado ou o compensado naval, principalmente, também não sofre com umidade, ele sofre com umidade. Então é importante você fazer também um bom acabamento, um acabamento hidrofugante, enfim, se for numa área molhada principalmente, para que você proteja esse móvel e traga aí mais durabilidade para o móvel que você produziu para o seu cliente. Então a gente já passou por estrutura, durabilidade, vamos falar de preço. Pessoal, é o seguinte, o preço está um pouco atrelado à estética, mas a estética vai ser o nosso último ponto. Uma coisa que vale muito a pena a gente falar sobre o custo desses materiais, que vai impactar diretamente no orçamento. A chapa do MDF, ela é maior do que a chapa do compensado. Então, se você vai fazer um trabalho com MDF ou com compensado, você vai precisar comprar mais compensado do que você compraria de MDF, porque as dimensões da chapa de compensado são menores do que a chapa de MDF. Geralmente, aqui em São Paulo, por exemplo, não sei se na sua região, o compensado é mais barato do que o MDF, mas às vezes, por você precisar comprar mais compensado para fazer o mesmo trabalho que você faria com o MDF, o preço acaba ficando muito parecido. E aí entra um segundo ponto. Geralmente se trabalha o compensado com revestimento de laminado decorativo, as famosas forme. Se você pensar que você vai comprar o compensado, que já é um material com dimensões menores do que o MDF, e ainda vai comprar o laminado decorativo, muitas vezes fica muito parecido com o preço do MDF, dependendo do padrão de MDF também. Se você comprar o branco, vai ser mais barato do que, por exemplo, você comprar um padrão lançamento de alguma marca, enfim, uma coisa bem diferente, que vai ser um custo mais alto. Então, o compensado, fazendo esse paralelo, o compensado, você muitas vezes vai ter que comprar ele
em mais quantidade para atender a mesma demanda estrutural e o laminado decorativo. E aí entra um outro ponto também, que é a questão da mão de obra. O MDF, o trabalho que você precisa fazer nele, obviamente, além do corte, montagem, instalação, é a colagem da fita de borda. No compensado, você precisa dar acabamento se você for usar ele cru, você precisa aplicar a fórmica nas faces e muitas vezes no topo, se o cliente também quiser. Enfim, tem todo um trabalho de mão de obra que exige mais quando você trabalha com compensado do que quando você trabalha com MDF. Porque o MDF você não precisa lixar as faces, né? Então isso é preciso colocar na balança. Inclusive, quando a gente fala de orçamento, é importante saber se você está fazendo a precificação correta. A gente já falou aqui de alguns pontos importantes. Método construtivo, conhecer de dispositivos de montagem e a gente está falando agora de orçamento. Você sabe quanto custa a sua mão de obra? Quanto custa a sua hora? Você sabe a diferença de faturamento e de lucro? Você tem essa noção aí dentro da sua marcenaria? Você faz essa gestão dentro da sua marcenaria? Se você não faz, eu vou fazer um convite para você e já te falo que é gratuito. Eu e a Paula Dutra desenvolvemos um projeto chamado Empreenda Marcenaria. O Empreenda Marcenaria é uma formação online, ao vivo, de 6 meses. É um curso de gestão para marcenarias. A gente entendeu que o mercado muitas vezes acaba falindo ou perdendo dinheiro ou não crescendo justamente porque não sabe gerir a sua própria marcenaria. Então a nossa intenção, junto com o Grupo GEMAD e diversos outros patrocinadores, foi de possibilitar que você tenha acesso a esse conhecimento. É gratuito, mas não é mágica, depende do seu engajamento. Eu vou colocar aqui no link, até dia 19 de dezembro de 2023 você pode fazer a sua inscrição, você tem que responder um formulário, a gente vai avisar se você passou no processo seletivo e aí você entra para a turma de 2024, que começa em janeiro e termina em junho. Se você está assistindo esse vídeo depois, não tem problema, clica no Empreenda Marcenaria, @Empreenda Marcenaria, e quem sabe já não esteja aberta a próxima turma de 2025, ou você pode entrar na lista de espera para a próxima turma que acontecer. Mas é isso, achei importante falar isso para vocês, é um convite super bacana, é gratuito e pode ajudar muito aí nesse ponto, principalmente que a gente está falando de orçamento. E aí, depois que a gente superou isso, vamos pro último ponto, que é o ponto da estética. Pessoal, isso vai fazer muita diferença na escolha do material. É inegável que os padrões de MDF são muito diversos. Existem muitas opções para você apresentar para o seu cliente desses padrões de MDF. E aí, antes de tudo, eu falo uma coisa super importante para você, que é: você pegou um catálogo aí na sua loja parceira e esse catálogo é de 2020. E aí você leva esse catálogo para o seu cliente ver, só que os padrões que estão ali, alguns já saíram de linha. Pessoal, é super importante você saber da disponibilidade do material, levar um catálogo atualizado de empresas diferentes. Guararapes, Duratex, Arauco, Greenplaque, enfim, a gente tem várias marcas muito legais e muito importantes no Brasil que você pode aí pedir para o seu revendedor para poder te fornecer, para que você possa levar isso para o seu cliente atualizado. Da mesma forma, se certifique se você tem disponível as opções de compensado, quais os laminados decorativos você tem disponível, pega essas amostras para que você consiga levar para o seu cliente. Mas então, voltando para as opções de MDF, além de você entender o que tem disponível para você oferecer, a gente precisa realmente constatar que o MDF tem padrões muito diversos. Então você vai encontrar cores chapadas, né? Cores únicas, muito diferentes, com brilho, sem brilho. Você vai encontrar MDFs com textura, MDFs amadeirados, MDFs magnéticos, resistentes à água, resistentes a fogo, inclusive, né? O MDF anti-chamas. Você tem uma opção muito grande para oferecer para o seu cliente e isso acaba que você tendo mais opções estéticas seja um material mais convidativo do que o compensado. Porque o compensado ele pode ser usado com o laminado decorativo, que também tem diversas opções, mas eu diria que nem tantas quanto os MDFs têm, e você pode usar ele cru, que tem também opções limitadas, né? O parical, o samaúma, às vezes você vai encontrar um cedro. Se o cliente quiser o compensado sarrafiado, você encontra ele com capa de outras, né, de madeiras mais nobres, como frejó. Recentemente a gente fez aqui um apartamento inteiro de compensado sarrafiado de frejó. Ficou um trabalho super bonito
bonito, mas o cliente ele veio certeiro, ele queria aquilo. Ele não cogitou fazer de MDF, ele não cogitou fazer de compensado, revestido em laminado, ele queria um compensado sarrafiado de frejó. E foi um trabalho, o material é mais caro, então o orçamento ficou mais caro e a mão de obra é muito maior, porque a gente teve que comprar folha natural de frejó para poder fitar todos os topos desse material. Mas quem sabe o seu cliente não goste disso? Você precisa conhecer esse material para poder oferecer. E aí tem a questão estética. Muitas vezes o cliente não se importa em usar MDF, mas ele gosta, por exemplo, de uma tendência muito forte que tá, pelo menos aqui em São Paulo, do compensado naval cru. Muita gente gosta dele com topo aparente. Pessoal, nos últimos 2 anos eu fiz muitos projetos de compensado naval com capa de pinos e topo aparente, ele cru, sem nenhum tipo de revestimento. É um material razoavelmente, aqui em São Paulo, mais barato do que o MDF, mas esses valores se compensam um pouco porque você acaba tendo uma mão de obra de acabamento muito grande. Então você gasta com thinner, com seladora, com lixa e principalmente com tempo. Mas tem muita gente que não gosta desse padrão aqui, ó, desse topo aparente. Eu já ofereci para alguns outros clientes que falaram, nossa, mas que feio. E ao mesmo tempo, outras pessoas que falam, nossa, mas isso é muito bonito. Então tem muita gente hoje usando o compensado naval cru com o topo aparente e também às vezes você pode brincar com a estética de uma forma diferente usando o laminado decorativo de cores diferentes em portas, em frentes de gaveta. Então você percebe como tudo depende do que o seu cliente quer, de qual a estética ele mais gosta, e você precisa estar preparado também para poder trabalhar com esses materiais e aumentar a diversidade de tipos de projetos que você consegue desempenhar aí para poder se adequar ao interesse, né, ao gosto do seu cliente. E aí eu acho que não dá pra gente falar o que é melhor, MDF ou compensado. Eu acho que depende de vários fatores, como eu falei aqui pra vocês. Estrutural, resistência, método construtivo, custo e estética. Mas e você? O que você acha? Você acha que eu deixei de considerar algum ponto? Você acrescentaria mais alguma coisa? Você discorda de algum ponto? Vamos fazer uma discussão saudável aí e se ajudar e colocar os nossos pontos de vista. Se você é cliente e parou nesse vídeo aqui porque você está nesse momento de decisão, escreve a sua dúvida aqui. Não só eu, como todos os colegas marceneiros e marceneiras, podemos te responder aqui também. E além disso, o que vocês acham da gente discutir sobre mais polêmicas aí da marcenaria? Eu penso de cara nas ferragens. Tem gente que só usa telescópica, que se nega a usar a invisível. Por quê? Vamos falar sobre isso? Dobradiças simples ou com clique, pistão ou articuladores, corrediças telescópicas ou invisíveis. Escreve aqui qual outro tema vocês gostariam que a gente discutisse aqui. Eu preparo um vídeo, falo a minha opinião e quero ouvir também a opinião de vocês. E fica mais uma vez o convite para que você, profissional da marcenaria, faça parte da turma de 2024 do Empreenda Marcenaria. As informações estão no link aqui e as inscrições vão até dia 19 de dezembro de 2023 e eu espero realmente que você considere investir no seu conhecimento no ano que vem. Se você assistiu esse vídeo depois, entra no @Empreenda Marcenaria de qualquer forma para você conhecer o projeto e quem sabe entrar na lista de espera para a próxima turma. Compartilha esse vídeo com aquele amigo, com aquela amiga que precisa ouvir as informações que eu trouxe aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal que isso dá a maior força pra gente. Um grande abraço, até a próxima!